what Donald Trump, you know, the way that Donald O Trump que is Donald starting Trump? his Bem, você sabe, a maneira como ele está começando a he semana. said in Em uma de one suas of his postagens days, mais recentes no Truth on Social, Truth Social, he ele said disse that que os the Estados United Unidos States da of América America estão em is sérias serious discussões com um discussions novo e with mais a razoável new regime and para most encerrar nossa operação reasonable militar no Irã. regime Com quem ele está to falando? end our military operation in Iran. Who is he talking to? Well, Who's the- so pull up. Bem, abra o site sonar21.com e veja a charge no topo do meu artigo. Acho que você sabe, dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Isso resume tudo. 1,000 words. This summarizes it. Yeah. Sabe, desta vez o mercado não está reagindo ao que Donald Trump está dizendo. It did. It did. Ah, reagiu sim, reagiu sim. Ah, reagiu. Ah, sim, não, subiu 300. Bem, começou subindo 400 pontos, 400 ou 500 pontos. Agora está só 203 acima. Então você vai mostrar o desenho animado? But are you going to show the cartoon? Você pode postar lá? Deixe-me abrir. Bring it up. I think that's I think if people haven't seen this, they need, because this encapsulates. Acho que, se as pessoas ainda não viram isso, deveriam ver, porque realmente mostra o que está acontecendo. Donald Trump está falando consigo mesmo. A charge mostra Donald Trump, um cara gordo e desleixado, deitado no divã de um psiquiatra. E o psiquiatra diz algo como: então esses iranianos com quem você está falando, eles estão aqui na sala conosco agora? Pois é, aí está. Os iranianos com quem você tem falado há 2 dias, eles estão aqui na sala conosco agora? Ele está delirando. Ele não está falando com o Irã. Ninguém da equipe dele está falando com nenhum iraniano. Se eles estão enviando mensagens para o Paquistão e o Paquistão as repassa para o Irã, às vezes o Irã aceita a mensagem. Iran, and sometimes Iran accepts the message. They go, oh, okay. And then other times they say, no, we're not Eles even dizem, interested in the ah, things ok. they have to say. E outras vezes dizem, So, nem estamos interessados no que eles têm a dizer. Então esse é o estado das negociações. E Trump está tentando fingir que isso é, sabe, como negociar para comprar um imóvel ou um carro. Você diz, ok, você tem uma casa muito bonita, eu gostaria de comprá-la, mas vou te pagar $900 mil. Ou o preço anunciado é 900 mil, eu te dou 700 mil. E eles respondem, não, não, não. Então talvez voltem e concordem em 800 mil. Esse tipo de negociação não tem nada a ver com o que acontece entre o Irã e os Estados Unidos. A posição do Irã é muito clara e está bem definida. No mínimo, retirar todas as bases e toda a presença militar dos Estados Unidos do Golfo Pérsico, suspender todas as sanções e pagar reparações. Eu diria que esses são os 3 pontos centrais. Mas o Irã não está tentando fazer um acordo. O Irã quer tornar essas condições permanentes. E eles não vão parar. É aí que Trump e o mundo começa a gritar de dor pelo que está acontecendo economicamente. Eles querem que isso pare. E mesmo que pare, o dano que já foi causado às economias desses, digamos, falsos países, que são os estados do Golfo, quero dizer, convenhamos, os árabes do Golfo são como uma versão política da Disneylândia. They're like a political version of Disneyland. Something that's completely artificially created out of nothing. Algo completamente artificial, criado do nada. Royal Saud E veja bem, family. a família real saudita é, sabe, um bando de beduínos, pelo amor de Deus, certo? Eles estão apenas a algumas gerações de distância de andar de camelo pelo deserto e criar falcões. E só porque tem muito dinheiro, são tratados como se fossem algo especial. Eles não são especiais. Então você vai para o Catar e os Emirados Árabes Unidos. Esses também são completamente artificiais. Sabe, eu não tinha percebido isso até recentemente. Há todos esses arranha-céus, esses edifícios magníficos como em Dubai, e eles nem sequer têm um sistema de esgoto. Like in Dubai, they don't have a sewage system. I mean, every day trucks pull up and are. Quer dizer, todo dia chegam caminhões que são carregados com dejetos humanos. Sim, fezes de verdade. E eles levam isso para despejar em algum lugar no deserto. Sabe, eles fingem ser sofisticados e modernos, mas na verdade só tem privadas de luxo espalhadas por todo lado.
Então as pessoas fazem suas necessidades em vasos sanitários dourados, tudo é levado pelo esgoto, e depois há todos esses trabalhadores quase escravizados da Ásia limpando a sujeira dos ocidentais. Desculpe ser tão grosseiro, mas é isso mesmo. E agora estão aí os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita. Há 5, 6 semanas eles estavam praticamente em guerra, trocando insultos e fazendo ameaças. They were calling each other names and threatening each other. Now they're together. They're united against Iran. Agora eles estão juntos, unidos contra o Irã. Ah, nós vamos atacar. Vamos declarar guerra contra vocês e vocês vão se arrepender, Irã. Ah, por favor. Você sabe, os Emirados Árabes Unidos não são nem um obstáculo na estrada, seriam atropelados pelo Irã. E o Irã já começou a desmontá-los. Eu realmente acredito que os Emirados Árabes Unidos não vão sobreviver intactos como país, como nação, ou como quer que você queira chamar. Eles já não têm mais uma base econômica. Neste momento, sua economia, efetivamente 83% dela, foi desligada. Não está funcionando. Exportações de petróleo caíram 25%, não estão saindo. Comércio internacional em Jebel Ali, o porto de livre comércio, nada acontecendo lá. Turismo, morto. Nothing going on there. Tourism, only the sadomasochists are showing up, you know. Só os sadomasoquistas estão aparecendo. Aqueles que querem correr o risco de estar em uma guerra e serem explodidos. Todo o resto está caindo fora. A indústria da construção está morta. A indústria financeira está morta. Então estamos vivendo, eu acho, o que vai ser uma verdadeira semana decisiva, no sentido de que a piora da crise econômica global vai ficar em evidência. Até agora, sabe, o Trump conseguiu brincar com isso. Ah, tá tudo ótimo, cara, estamos negociando, isso vai acabar logo. E muitos dos operadores de Wall Street e de Londres diziam, ah, sim, isso não pode durar para sempre. O Irã, sim, eles estão destruindo tanto o Irã, o fim está próximo. E não está. Não está. Larry, acho que sua compreensão desses Estados Árabes é muito precisa, porque você percebe que a forma como eles se veem não é realmente baseada na realidade de quem eles são. Sim. Porque você precisa entender suas capacidades e seus limites, certo? Não parece que eles entendam isso. É por isso que estão falando em enfrentar o Irã. E qual seria o benefício para esses países, os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, de enfrentar o Irã a longo prazo? Essas pessoas, sabe, eu não sei o que se passa na cabeça dos tomadores de decisão nesses países, mas eles estão tão desconectados da realidade do que está acontecendo. Bem, qualquer pessoa que já tenha estado perto deles, deixe-me deixar claro aqui, eu não sou anti-homossexual. Mas, se você já esteve perto desses árabes do Golfo, quero dizer, são esses caras andando por aí usando sandálias brancas com detalhes dourados. Isso realmente passa uma vibração muito, digamos, afeminada. Então eles não são exatamente o que eu chamaria de um grupo masculino. É estranho. E o motivo pelo qual menciono isso é porque dentro da cultura islâmica há uma forte oposição à homossexualidade e a esse tipo de prática. Desculpe, meus cachorros. Alguém bateu a porta. Agora os dois resolveram começar a latir. Espere um momento. Deixe-me avisar o pessoal do programa. Hang on. Let me tell the show. Certo. Isso foi forte. Como é que é? Espera um segundo. Ela precisa de um número PIN. Oh, 8707. Ah, 8707. Desculpe por isso, todas essas distrações. Mas não, eles adotam, em suas políticas nacionais, uma postura muito anti-homossexual. No entanto, em sua própria conduta, são, digamos, bastante abertos aos gays. E você também vê essa contradição, ou a diferença entre, sabe, eles afirmarem ter uma sociedade estritamente religiosa e quando chegam a Londres, saírem atrás de mulheres, beberem álcool e fazerem festa o tempo todo. E foi exatamente isso que aconteceu em Dubai. O Irã até brincou, dizendo que por causa da guerra eles se livraram de todas as prostitutas. Espere um segundo. Ok, 597. Hey, Hang on for a second. okay. 5957.
Minha vez. Yeah. Larry, the other point that Donald Trump was mentioning this. Larry, o outro ponto que Donald Trump mencionou em sua postagem de hoje foi sobre o Estreito de Hormuz. Ele disse que, se eles não o abrirem imediatamente, vamos atacar todas essas usinas elétricas, poços de petróleo e instalações petrolíferas, junto com a ilha Hark. Vamos atrás disso também. Mas aqui está o que os iranianos disseram em resposta. Eles realmente responderam de forma positiva. Eles estão dizendo que vão abrir o Estreito de Hormuz. O Irã respondeu positivamente à ameaça de Trump e reabriu o Estreito de Hormuz, mas apenas para os petroleiros chineses. Only for 2 Chinese tankers. So, Então, sabe, bem, veja, vamos reconhecer a falta de lógica e consistência por parte de Donald Trump. Quero dizer, ele realmente está por toda parte. Podemos chamá-lo de duas caras. Podemos chamá-lo de Jano, sabe, o deus romano que tinha duas faces olhando em direções opostas. Esse é Donald Trump. Porque 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, eles suspenderam todas as sanções contra o Irã, certo? Então por quê? Bem, precisávamos colocar mais petróleo no mercado. Não queríamos ter sanções impedindo que o petróleo chegasse ao mercado internacional. E agora ele vem dizendo, vamos destruir o seu petróleo. Lembra daquele petróleo que liberamos semanas atrás? Você disse que não estava mais sob sanções e que podia entregá-lo. Agora vamos destruí-lo. Vamos tirá-lo do mercado. E ele está fazendo isso justamente no momento em que nos últimos 2 dias o preço do petróleo subiu. Sabe, tanto o Brent quanto o West Texas Intermediate subiram 2, 3, 4 dólares. Então um em cerca de 115, acho, e o outro em 102. Uau! $2, $3, $4. So it's one's up to like $115, I think, and the other's up to $102. Well, sorry, that's going in the opposite. Desculpe, está indo na direção oposta. Então, o que exatamente você está tentando fazer? Quer dizer, sério, você só está conferindo o aluguel. O West Texas Intermediate está aos 102, o Brent Crude aos 114 e o Murban Crude aos 119. Então é isso. Brent crude is at 114 and Murban crude is at 119. So this is an. Então isso é como um golpe de inflação no estômago da economia mundial. E isso nem começa a refletir o quão alto está o custo do diesel. Aqui estão Scott Best e Larry C. Johnson, falando sobre essa troca para a maioria. Bem abastecidos. E estamos vendo cada vez mais navios passando diariamente à medida que países individuais fazem acordos com o regime iraniano por enquanto. Mas com o tempo, os Estados Unidos vão retomar o controle dos estreitos e haverá liberdade de navegação, seja por meio de escoltas americanas ou de uma escolta multinacional. Sabe, é incrível, Larry, quando você observa a maneira como Donald Trump fala sobre negociações, e Scott Best e Larry C. Johnson falam sobre os Estados Unidos estarem no comando disso, meio que controlando tudo. Me parece que estamos vivendo em universos diferentes, sabe, de certo modo. Eles são diferentes de nós. Em que universo eles vivem, na sua opinião? Quão preciso é isso? Essa é a expressão certa. Eles vivem em um universo alternativo. E isso não é a realidade. Os Estados Unidos já tentaram garantir a liberdade de navegação no Mar Vermelho para abrir aquela rota. Como isso terminou? Os Estados Unidos fracassaram, foram derrotados pelos Houthis. Bem, o Irã é muito mais formidável, muito mais poderoso, e tem muito mais opções em seu arsenal de armas e maneiras de pressionar os estados do Golfo e controlar o tráfego pelo Estreito de Hormuz do que os Houthis jamais tiveram. Então os Estados Unidos não conseguiram abrir o Mar Vermelho e agora os Houthis estão ameaçando fechá-lo novamente. Assim, temos 2 rotas marítimas críticas, e acho que a última, globalmente, seria o Estreito de Malaca, que fica na Ásia. Isso está realmente prejudicando as cadeias de suprimentos globais de forma geral. Está elevando os custos de transporte marítimo,
os custos de seguro estão disparando e o efeito disso para os consumidores é uma combinação de preços muito mais altos ou a ausência dos produtos de que precisam ou desejam, porque eles não conseguiram ser colocados em um navio e enviados adiante. Acho que você me silenciou. New York Times, Larry, reported that more than 50,000 soldiers. O New York Times, Larry, informou que os Estados Unidos enviaram mais de 50 mil soldados para o Oriente Médio para lutar. Vamos supor que Donald Trump finalmente decida invadir aquelas ilhas. Com 50 mil soldados, como isso vai se desenrolar para ele? E como isso vai beneficiá-lo? Porque, veja bem, precisamos analisar as capacidades dessas forças naquela ilha ou em algumas das ilhas no Golfo Pérsico. A house to via that some people thought praise path from Trump. And out politically and militarily for Donald Trump. Yeah, this opens a whole. Sim, isso abre uma verdadeira caixa de Pandora no que diz respeito a expor o fato de que os Estados Unidos nem sequer têm um plano, nem sequer têm um objetivo claro. Deixe-me te levar de volta, bem antes de você nascer, a Segunda Guerra Mundial. A Guerra do Pacífico começou após o ataque japonês em 7 de dezembro de 1941. Em meados de 1942, os Estados Unidos haviam reunido um grupo de fuzileiros navais que foram enviados a Guadalcanal para tomar o controle daquela ilha. Por quê? Qual era o objetivo? O objetivo era assumir o controle daquele campo de aviação e impedir os japoneses, porque se os japoneses tivessem o controle daquele campo, poderiam controlar grande parte do tráfego marítimo que ficaria vulnerável a ataques. Portanto, era um objetivo militar claro por parte dos Estados Unidos. Tome aquela ilha, assuma o controle do campo de aviação e então você poderá patrulhar e limitar o movimento da frota japonesa naquela área. Aqui, você não tem esse tipo de objetivo. Então, certo, qual é o objetivo? Bem, abrir o Estreito de Hormuz, exceto que estão falando em atacar a ilha de Karg. Mas a ilha de Karg fica bem ao norte do Estreito de Hormuz. Então, se você vai atacar Karg, precisa fazer uma segunda pergunta. Como vai levar suas tropas até lá? Se os fuzileiros navais forem usados, isso significa que terão de navegar pelo Estreito de Hormuz. E se tentarem isso, serão afundados. Esses navios que transportam os fuzileiros nunca chegarão à ilha de Karg. Então, acho que a outra opção seria levá-los de avião. Sabe, enviar 5.000 fuzileiros navais para a Arábia Saudita ou para o Kuwait, e depois colocá-los em embarcações anfíbias para atravessar o Golfo Pérsico e desembarcar. Exceto que, nesse caso, eles ficariam vulneráveis a ataques de drones e mísseis vindos do Irã. Então, a terceira opção seria lançá-los de paraquedas. Mas aí não seriam os fuzileiros, e sim a 86ª Divisão Aerotransportada. E depois de tomar a ilha. E daí? Eles não teriam tropas suficientes para realmente assumir o controle total da ilha, porque há vários milhares de cidadãos iranianos lá, e eles vão reagir. E quando começarem a lutar com civis e a matar civis, isso vai gerar mais problemas internacionais para os Estados Unidos. E ainda, há toda a questão do reabastecimento. Como reabastecer? Porque qualquer reabastecimento aéreo seria arriscado. Eles estarão enfrentando o risco de serem abatidos. Então você pensa, ok, digamos que eles tentem abrir Qashm, ou tomar Qashm. Qashm tem cerca de 150.000 habitantes. Não é um território pequeno. E pelo que entendo, ela está de fato conectada ao continente. Então não é uma ilha completa. Mas ok, digamos que você coloque suas tropas nessa ilha. E depois? Isso não elimina os drones iranianos, os mísseis iranianos, os mini-submarinos iranianos ou os drones marítimos iranianos. Essas 4 coisas por si só, sem mencionar os barcos velozes, os bombers que os iranianos possuem, que podem ser usados para atacar navios. Apenas colocar tropas nessa ilha não elimina esses vetores de ameaça que o Irã ainda pode usar para manter o Estreito de Hormuz fechado.
or let's say they go in and try to take Bandar Abbas. Ou digamos que eles entrem e tentem tomar Bandar Abbas. Tudo o que você fez agora foi criar uma concentração de forças militares dos Estados Unidos que pode ser facilmente e prontamente atacada. Nada disso faz sentido do ponto de vista militar. Veja, pelo menos se pode argumentar que na Segunda Guerra Mundial, no Pacífico, os Estados Unidos atacaram Guadalcanal e então começaram a campanha de salto de ilhas. Eles decidiram que poderiam tomar diferentes ilhas para garantir o controle de diferentes partes do Pacífico. E em alguns casos, perceberam, ei, tudo o que precisamos fazer é simplesmente contornar os japoneses, certo? Agora, apenas um fato interessante sobre a Segunda Guerra Mundial no Pacífico. World War II and in the Pacific. The United States started its operations in New Guinea. Os Estados Unidos iniciaram suas operações na Nova Guiné no final de 1942, acredito eu. Os combates na Nova Guiné continuaram até depois do lançamento das bombas atômicas sobre Nagasaki. Portanto, foi uma ilha que os Estados Unidos, na verdade, nunca conquistaram. E eu diria que esse tipo de inserção de forças terrestres poderia ser uma espécie de Nova Guiné para o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, onde passaram anos lutando sem realmente fazer qualquer progresso para, digamos, provocar a derrota do Japão. Essa foi uma das mais, por assim dizer, sem sentido, campanhas militares da Segunda Guerra Mundial. Durou, 3 anos e meio e não conseguiu nada além de matar pessoas de ambos os lados. Other than getting people killed on both sides. Uma experiência mais recente é o que aconteceu na Ilha das Serpentes. Você sabe, os ucranianos tentaram invadir a Ilha das Serpentes, e então a Rússia os atacou e quase os massacrou. Então a mesma coisa aconteceu com a Rússia. Quer dizer, você tem esse pedaço de rocha no meio do Mar Negro, perto da costa da Romênia. E quem quer que o controle? Ok, tem o domínio sobre ele. Mas e daí? O que dá para fazer a partir dali? Porque então você fica exposto a ser atingido por mísseis, bombas lançadas do ar ou drones. Sim, eu acho, Larry, que há algumas lições a serem aprendidas, como você mencionou, com a história desse tipo de ação, caso tentem fazer isso. Mas ninguém no governo Trump se importaria com o que aconteceu antes. Você se lembra de quando Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos? Eles decidiram fazer a mesma coisa contra os iemenitas no Mar Vermelho. Ele fez a mesma coisa que o governo Biden tentou fazer antes e disse que desta vez seria diferente. Vamos esmagá-los e vamos destruí-los. Você não vê as pessoas entendendo a realidade da própria situação. Elas acham que são diferentes, que são mais poderosas, que o sistema de tomada de decisão delas está funcionando melhor do que antes. Mas me diga, Larry, hoje, enquanto conversamos, você vê algum especialista militar na administração Trump que seja capaz, não apenas no lado militar, mas também em inteligência, de entender o que realmente está acontecendo? Alguém que possa ir contra a retórica em Washington e contra o que Donald Trump está sugerindo? Ninguém tem falado publicamente nesse sentido. Talvez estejam dizendo isso a portas fechadas. Mas até agora, todos os comentários sobre enviar tropas terrestres e seguir em frente com esse plano maluco é tudo delirante, sobre como nossos fuzileiros são incríveis e como vão ser eficazes, etc. Sabe, recebi ontem uma mensagem de um oficial aposentado dos Estados Unidos que serviu nas Forças de Operações Especiais. Ele foi responsável pela caçada aos mísseis Scud e outras coisas em 2003, no Iraque. Certo. He was in charge of sort of the hunt for Scuds and other things back in 2003 in Iraq. And he noticed that he said there's a real disconnect. E ele observou que há uma desconexão real.
Se você procurar online sobre a caçada das Forças de Operações Especiais em 2003 por mísseis Scud e armas de destruição em massa, vai encontrar várias histórias incríveis sobre o que foi feito pelo 5º Grupo de Forças Especiais e por esta ou aquela unidade. E ele disse, estou citando, "É tudo uma completa besteira. É tudo mentira. Não foi isso que aconteceu." Ele me contou que eles receberam todas as pontes de alvos de ADM, listando cada local onde achavam que as armas estavam e quais alvos precisavam atingir. E ele disse, sabe de uma coisa? Cada um daqueles alvos eram centenas, citando centenas de pastas de alvos que foram preparadas pelo Comando Central dos Estados Unidos, pela Agência de Inteligência de Defesa e pela CIA. E não foi encontrado nenhum míssil Scud operacional entre aquelas pastas de alvos. Nenhum. Esse é o ponto. Muitas vezes o Exército dos Estados Unidos afirma que está agindo com base na melhor inteligência e não está. Está errado. Completamente errado. Então eles pensam, sim, tudo o que precisamos fazer é atacar a ilha de Karg, e isso vai cortar o petróleo do Irã, e o Irã vai colapsar. Ou tudo o que precisamos fazer é tomar a ilha de Kashmir, e isso vai abrir o estreito. Não, eles estão agindo com base em uma inteligência ruim, muito ruim.